E aí, qual que seria, então, Jéssica, aí, a influência hormonal direta da acne da mulher adulta? A gente precisa investigar hormônios? Tem realmente um papel fundamental na patogenia dessa condição? É muito, muito interessante que cada vez mais, assim, a acne demorou para ser considerada doença. Quando começou a ser considerada doença, começou a se estudar mais em adolescente, muito predomínio de homens, falando de homens, e cada vez mais a mulher, com o aumento da sua atividade social, com a procura médica, a gente começou a perceber a acne, começou a estudar a acne da mulher adulta. Então não é uma coisa tão, assim, da década de 90, para a gente ter ideia. Em 1997 começou os primeiros artigos aí da acne da mulher adulta. E aí eles começaram a estudar por que acontece isso. Eles começaram a estudar e perceber que existe uma sensibilidade maior dos receptores nas glândulas sebáceas aos andrógenos, e não só uma sensibilidade dos receptores que já tem, mas um aumento dos receptores. Sim. Como se fosse um up-regulation. Um up-regulation de receptor, além da sensibilidade aumentada daqueles que já existem, né? Então, aumentando a secreção sebácea e aumentando até o tipo da secreção, ficando até uma secreção que propicia essa inflamação, né? Que vai aumentar a secreção do Propionibacterium acne. Eles começaram a perceber também que essas glândulas sebáceas, elas poderiam ser estimuladas por outros fatores sem ser os andrógenos. Então, existem neuropeptídeos que podem estimular, hormônios como melanocortinas, como hormônio liberador de corticotrofina. Sim, hormônios adrenérgicos. Então, isso aí já é importante passar o conceito, né, Jéssica? Que nem tudo é um estímulo hormonal direto. Você vai ter um estímulo, às vezes, direto na glândula sebácea, que funciona também como órgão neuroendócrino. Então, imagina se ele tem sensibilidade a todos esses estímulos, como o estresse participa dessa gênese também. Então, não é à toa que a gente vê mulheres na correria do dia a dia, sobrecarregadas, com pouca atividade física, às vezes se alimentando mal, como tem um estímulo importante, mesmo com todo o sua investigação hormonal completamente ok, e até na fase da adolescência não tinha acne, e tudo isso, o grau que pode influenciar e acabar desencadeando um quadro inflamatório intenso. Tanto que é uma das dermatoses que piora pelo estresse, né? Sem dúvida. Por isso. E tem uma outra coisa nessa fisiopatogênese que a gente poderia, que se relata muito nos artigos, é que a gente também tem na glândula sebácea uma conversão, que a gente chama conversão periférica para andrógenos. Então, existe uma conversão dos hormônios muito para a produção de DHT e também de testosterona. Sim. E aí você tem aquele estímulo maior local para a produção sebácea maior. Isso, o que não quer dizer que a gente vá verificar isso em nível sérico, mas você entende que existe essa conversão absoluta na pele e a ação já direta na pele. Então, você vai ter mais andrógeno na superfície cutânea e vai ter uma oleosidade aumentada e toda aquela cascata inflamatória da acne. Porque quanto mais sebo tiver, mais o Cortinobacterium vai gostar para proliferar. Existe uma estimulação, vejam que interessante dos artigos que saiu agora, em 2022, tá certo? A gente tem a glândula sebácea aqui, que é justamente o que a gente estava falando para vocês. E existe, obviamente, uma suscetibilidade genética, que a gente falou sobre isso, a questão da dieta, medicações, e medicações entram também anticoncepcionais, progestágenos, né? Díuco hormonal, cosméticos, tudo isso vai alterar a glândula sebácea. E também existe um aumento da exposição de andrógenos, né? A gente sabe que o paciente vai ter um aumento de estresse, vai ter um aumento da produção de andrógenos. Com isso, a glândula sebácea vai ter uma produção alterada, aumentada e alterada, com componentes diferentes desse sebo. Vai gerar uma disbiose cutânea, que foi implicitamente o que Cláudia falou, e isso vai favorecer uma agressividade maior, uma virulência maior do Cortinobacterium acne. Uhum. Além dessa questão dessa disbiose, com esse aumento da virulência, vai haver, tanto por todos esses fatores, um estímulo do aumento da imunidade inata, ou seja, aumentando a inflamação naquele local, e também essa virulência maior do Cortinobacterium vai estimular também o aumento da queratina. É como se fosse uma reação do corpo da pessoa para se proteger da bactéria. Ela vai engrossar a pele, ela vai produzir mais queratina ali. Isso. E aí a gente começa a perceber que existem vários fatores para o dano no folículo pilosebáceo. Existe tanto essa questão da bactéria que vai estimular, como a própria aumento da queratinização nesse local. E do processo inflamatório. Do processo inflamatório que é estimulado pela imunidade inata. Então, a gente, na verdade, tem esse dano, e esse dano é
mostrado pela acne. Isso. Então, a gente, na verdade, tem todos esses fatores, isso está bem documentado atualmente nos artigos, que estão influenciando na acne da mulher adulta. E esse dano ao epitélio folicular é o que a gente não quer. É a lesão clínica inflamatória e é o que pode resultar, dependendo do grau e intensidade de inflamação, pode resultar em cicatrizes, em manchas, discromia de forma geral. Então, é o que a gente tem que frear todo esse processo para não gerar sequelas de longo prazo, que acaba trazendo um impacto inestético e caindo muito a qualidade de vida da mulher que tem essa condição, né? Exatamente. E não são assim. Alguns artigos, eles referem que até 20% das mulheres ficam com cicatrizes e com hipercromia pós-inflamatória. Então, é um gasto econômico para a paciente ter que fazer tratamentos cosmiátricos para melhorar isso. Esse impacto psicossocial já é bem documentado nos artigos, desde a adolescência já é bem estudado. E a gente ainda tem... é doloroso, né? A acne inflamatória, ela é dolorosa, né? Sim. Ela incomoda, dói. Incomoda. Né? E é pensar que essa paciente já está numa fase de atividade laborativa, então tem um impacto, né? O visual, por mais que alguns achem que não, mas você tem um impacto negativo do ponto de vista de trabalho, de você se expor ao público, né? Então, isso aí, sem dúvida, vai trazer com que ela use mais maquiagem, vai acabar inflamando mais e vira essa bola de neve, esse ciclo sem resolução se a gente não fizer a intervenção da forma mais adequada, né? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.